De acordo com pesquisa da BBC, a TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. De acordo com os brasileiros, ela é a primeira. Graças à Top Cultura Minas Gerais, o Brasil é cada vez mais cultura. O uso de drogas tem aumentado a cada dia na região e esse é o assunto do programa de hoje. O Bem Viver começa agora. Olá, no Bem Viver ao Vivo de hoje nós vamos falar sobre os problemas decorrentes do uso de drogas, tanto para a pessoa quanto para a família. E quem está aqui no estúdio para conversar comigo é o psiquiatra Dr. Lucas Paiva, ele é coordenador da Rede de Saúde Mental de Ouro Preto. Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Boa noite, o prazer é meu, Maristela. Então, Lucas, a gente vai falar de drogas, né? Vamos começar perguntando assim, toda droga vicia? É uma boa pergunta. Eu diria que não. A verdade, se a gente for entender o que significa uma droga, o conceito de droga, é qualquer substância capaz de alterar a nossa percepção, o funcionamento do nosso organismo, no nível do sistema nervoso central. O café é uma droga, né? O açúcar é uma outra droga. Então, nem toda droga ela leva a uma relação de dependência. E Lucas, quando uma pessoa é considerada dependente por uma droga, já que você falou aí da dependência? O dependente ele tem uma relação muito diferente ou singular com a substância, com a droga. A gente considera, tem que haver preencher alguns critérios para a gente considerar que alguém na sua relação, uma pessoa na relação dela com a droga, ela é um dependente. Um dos critérios é uma tendência de aumentar cada vez mais o consumo. Então, se a pessoa usava 1 ou 2 doses, depois de um certo tempo ela tem que usar 3 ou 4 ou 5 ou 6. Em algumas substâncias ela precisa de usar até 50 vezes mais a dose para repetir o mesmo efeito. Para ganhar uma tolerância no seu organismo. O conceito é esse. Então, ela adquire o que a gente chama de tolerância. Quando interrompe o uso, ela também experimenta um grande desconforto. Isso já é abstinência. Já é uma abstinência. Essa interrupção, às vezes, ela é ocasional. Por exemplo, eu já atendi situações em que a pessoa tinha ingressado no hospital porque se envolveu num acidente, que é uma outra consequência do uso de drogas, né? O envolvimento em acidentes, foi internada para tratar de uma fratura e desenvolveu uma abstinência ao álcool, né? Ficou muito confusa e perturbada e aflita e sentindo a falta do álcool. Então entrou numa crise de abstinência, né? Então essas duas condições elas têm que estar presentes. Uma terceira condição é que isso traga problemas e consequências, tanto na vida familiar, quanto pessoal, quanto no trabalho ocupacional, ou de estudos, né, quando a pessoa não trabalha. Então, grosso modo, esses sinais e sintomas, quando eles estão presentes, eles sugerem uma relação de dependência com a droga. Uhum. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Lucas é só ligar no 3559-3903 e a gente está ao vivo no nosso site www.topcultura15.com.br. E Lucas, você falou aí do álcool, né? Dentre essas drogas mais conhecidas, que a gente pode falar talvez assim, tem o álcool, tem o cigarro, que são assim drogas aceitas, né, socialmente, lícitas, né? E tem também as outras drogas, maconha, cocaína, crack. Essas mais conhecidas, como é que são os respectivos efeitos no cérebro? Tem como você falar assim? Se elas são classificadas em grupos? Nós podemos classificá-las de acordo com o que elas produzem ou que elas alteram do funcionamento do sistema nervoso central. Em alterações de quantidade, elas podem deixar a pessoa mais deprimida, então elas são classificadas como depressoras do sistema nervoso central, ou então elas são
euforizantes, elas aumentam a sensação de bem-estar. Quais seriam elas? Na classe dos depressores, a gente poderia incluir o álcool, que todo mundo acha que é um euforizante, mas ele euforiza só no início, depois ele deprime o sistema nervoso central. Então, se a pessoa ingerir uma grande quantidade, ela vai ficar falando embolado, vai ficar cambaleando, até vai dormir ou vai entrar em coma, né, se beber demais. Os inalantes, os opioides são depressores. Na classe dos euforizantes, nós temos a cocaína, o crack, e na classe dos perturbadores do sistema nervoso central, nós temos a maconha, o ácido, substâncias sintéticas que alteram a percepção. Quando a pessoa está sob o uso delas, eles percebem o mundo de um modo diferente. Às vezes tem alucinações visuais, auditivas. E a questão do cigarro? O cigarro, ele é um estimulante, né? A nicotina, do mesmo modo que as xantinas que estão presentes no chocolate, ou a cafeína que está presente no café, ela funciona ativando o funcionamento de algumas áreas do sistema nervoso central. E quais são assim, os principais prejuízos, assim, a curto e a longo prazo, desse uso contínuo de drogas? A curto seria, por exemplo, a pessoa se tornar um dependente? Não, depende da substância. Tem substâncias, por exemplo, que não dão dependência. Tem outras que vão dar dependência depois de uma longa história de uso. Outras já dão uma dependência mais rapidamente, né? Por exemplo, nós poderíamos dizer que o uso do crack dá uma relação de dependência mais rápida. Então a pessoa tem uma tendência de voltar ao uso com mais, buscar o uso da substância mais prontamente ou rapidamente. Já o uso, por exemplo, do álcool, a relação de dependência pode demorar anos para se manifestar. O cigarro, ela tem um potencial, a nicotina tem um potencial alto de dependência. As pessoas começam a usar e depois têm dificuldade para interromper. Então, Lucas, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho e a gente vai para um rápido intervalo. Quem quiser fazer perguntas, liga no 3559-3903. A gente volta já.